Pois é, existem 3 tipos de testes para diagnosticar a Covid-19, mas cada um deles apresenta resultados diferentes. O método de leitura e a interpretação mudam. Sobre esse assunto, eu converso agora com o biomédico Jonathan Gonçalves. Jonathan, quais são esses 3 tipos e como que a gente pode escolher qual fazer? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, nós temos 3 tipos de teste, como você falou, 2 que se enquadram dentro dos testes que a gente chama de testes sorológicos, pesquisando os anticorpos contra o vírus, nesse caso contra o vírus, que é o novo coronavírus. E aí eles então permitem a gente fazer o que a gente chama de diagnóstico retrospectivo, muitas vezes. Então, para eu saber que eu tive contato com o teste. Desses 2 sorológicos, temos esses que estão famosos aí, chamados de testes rápidos, são aqueles testes que o resultado ele sai em alguns minutos, e nós temos ainda outros testes dentro desse grupo de testes sorológicos, onde se coleta o sangue da veia normal, uma coleta de sangue, e esse teste é processado no laboratório. E temos os testes de PCR, esses testes de PCR são testes que vão pesquisar o material genético do vírus, que são os testes ideais para aqueles indivíduos sintomáticos. Então, quem começou a apresentar manifestação clínica, tosse, febre, o ideal é fazer o teste de PCR, que é um teste que a gente chama de molecular. A gente chama esse teste padrão ouro. Ele é o melhor teste para diagnóstico do indivíduo sintomático. Os custos variam bastante, de R$200 a R$300. Vale a pena fazer esse investimento? Então, esses testes, os que estão disponíveis aí, que qualquer um de nós pode fazer a qualquer momento, são os testes rápidos, inclusive nas drogarias estão sendo realizados, então a gente tem essa média de preço, entre R$200 e R$300. Então, é uma coisa interessante da gente falar para a população, de uma forma geral, é essa questão de, às vezes, não ter muito alarde para a realização desse teste, a não ser que eu tenha alguma situação que justifique, olha, eu entrei em contato com um indivíduo que certamente teve, ou para os profissionais da saúde. Isso é um dado importante para falar, olha, esse profissional ele já entrou em contato, ele já muitas vezes foi assintomático, ele não precisa se afastar ali do seu trabalho de atendimento na linha de frente, para os pacientes diagnosticados com Covid-19, então nesse sentido é interessante. Para a gente finalizar, eu queria saber como que é a leitura desse resultado. Alguns apresentam negativo, positivo, Como que é feita essa leitura? Depende mesmo da avaliação do médico ou somente pelaquela resposta é o suficiente? Então, esse teste rápido, boa pergunta essa sua, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação do resultado. Por quê? Ele traz a chance, assim como o teste de PCR também traz, mas o teste rápido traz muito mais essa chance da gente ter um resultado falso negativo. Então essa é uma possibilidade que a gente tem de acontecer. Então é muito importante que o profissional da saúde que faz esse teste rápido, ele esteja preparado para orientar aquele paciente a partir daquele resultado que foi gerado, para que a gente não tenha problemas decorrentes disso. Jonathan, obrigado então pela entrevista, pelas informações. Tá aí, Liliane, as dicas em relação aos testes rápidos para diagnosticar a Covid-19.